Oi, meu nome é Sabrine. Hoje eu represento o Constelar, que é o nosso programa de diversidade, equidade e inclusão aqui na Apsen. E hoje estamos aqui para gravar mais um episódio no nosso podcast com o tema Autismo na fase adulta. E o nosso convidado de hoje é Walter. Oi, Walter. Tudo bem, Sá? Tudo bem, e você? Tudo bem também, é um prazer estar aqui. Obrigada por ter aceitado vir aqui conversar com a gente sobre uma pauta super importante que é essa. Inclusive, hoje é o Dia Mundial do Autismo. Nós estamos aqui para te conhecer um pouco mais, saber da tua história e para você compartilhar também com a Nação Azul e com todas as pessoas ainda mais sobre essa pauta. Mas antes de tudo, se apresenta, fala sobre você, traga aí pontos importantes que você acha importante a galera saber sobre você. Então, meu nome é Walter Costa, eu trabalho na Apsen faz 5 anos. Eu sou casado com a Priscila, já há 19 anos. E a gente é pai da Rafaela, uma menina muito desejada, que tem 7 anos hoje. Então, hoje eu trabalho na área de GRC, que é Governanças, Riscos e Compliance, e ocupo ali uma posição de responsabilidade corporativa e ESG. Então, dentro desse pilar, a gente cuida de auditoria interna, controles internos, riscos e também do nosso programa, da nossa jornada de ESG da Apsen. Muito bom. Walter, hoje a gente vê várias discussões sobre essa pauta, né, sobre autismo, mas eu gostaria de saber de você, né? Para você, Walter, o que é o autismo? Já pesquisei muito sobre o tema e cheguei à conclusão de que, para mim, autismo é como se nós tivéssemos um processador diferente das demais pessoas. Então, existem 2 tipos de processador na cabeça das pessoas. O autismo é só um processador diferente. Ele não é melhor e nem pior. Ele é só diferente. E está tudo bem ser diferente. Então, eu imagino que o autismo, para mim, é isso. É ter uma forma de pensar, de agir, de reagir diferente das outras pessoas e que está tudo bem também. Muito bom. A gente decidiu trazer essa pauta do autismo na fase adulta, porque em uma conversa de corredor com o Walter, ele comentou comigo que ele recebeu o diagnóstico depois de adulto. Sim. E eu achei extremamente curioso, porque a tendência é avaliar isso nas primeiras fases da criança, né? Então conta pra gente como é que foi esse teu processo, o que fez você buscar entender mais sobre si mesmo até chegar no seu diagnóstico. Isso é interessante, porque existe uma frase que a gente costuma ouvir, né, da nossa mãe, que ela fala que você não é todo mundo. E eu sempre soube disso, que eu não era igual a todo mundo. Sempre soube disso. Porque eu não me encaixava, desde a minha adolescência, né, o início da vida adulta, eu não me encaixava nos padrões que existiam. Então eu sabia que eu era diferente, eu não sabia o quê. Então isso me levou, com 18 anos, a buscar um tratamento psiquiátrico. Ali eu fui diagnosticado com depressão e síndrome do pânico. E fiz esse tratamento para depressão e síndrome do pânico durante toda a minha vida, né? Até os 40 anos, tratando sobre isso. Sim. E aí chegou um momento que eu estava esperando uma consulta numa clínica, e ali rolando o feed do celular, eu encontrei uma matéria, né, que dizia, de uma chamada que falava de uma senhora de 60 anos que tinha sido diagnosticada com autismo. E aquilo me chamou a atenção, eu falei, o que será que é isso? Né, porque eu já sabia o que era o autismo, né, porque eu tive contato com uma criança autista durante muito tempo, mas eu ainda não entendia como aquilo podia ser na fase adulta. E aquilo me chamou a atenção. E eu comecei a ler aquele depoimento dela. E eu comecei a observar que muitos dos comportamentos dela, eu também tinha. Então eu me identifiquei com aquela matéria. Eu falei, parece que está falando sobre mim. Parece que está falando sobre a minha vida aqui. Uhum. E aí eu levei isso para a minha consulta com o meu psiquiatra. Eu falei, olha, doutor, eu li essa matéria, isso me tocou muito. Eu pesquisei também sobre o tema, né, sobre o autismo, e eu queria fazer uma avaliação. Eu queria ver se o doutor faz sentido. E assim, de bate-pronto, ele entendeu, né, aquilo que eu estava trazendo para a consulta e falou, ok, vamos fazer uma avaliação para entender se você faz parte do espectro autista. Isso durou muito tempo, durou uns 3 meses de consulta, né, então foi um período longo. Ele foi muito sensível ali às minhas questões, quis ouvir toda a minha história de vida, quis entender como que eu era quando criança. Então, muitas das coisas eu tive que voltar lá no meu passado. Eu tive que voltar com a minha mãe, perguntar, mãe, como é que eu era quando eu nasci? Né? Como que eu me comportava? E como eu sou irmão do meio, né, eu tenho uma irmã mais velha, que são 11 meses mais velha do que eu. E tenho meu irmão mais novo, que ele é 5 anos mais novo. Então, eu estou ali no meio. Então, o meu comportamento sempre foi muito diferente dos dois. E por mais que eu fosse muito próximo da minha irmã em questão de idade, a gente sempre se comportou diferente. Mas isso lá na década de 80
era visto como um comportamento normal. Né? A criança querer ficar reclusa, querer brincar só com os mesmos brinquedos, ter uma alta seletividade alimentar. Então eram coisas que a minha família tratava como ok, né? É uma coisa dele e vamos seguir. Mas nunca entendeu que aquilo poderia ser um diagnóstico, algo diferente. Minha mãe até chegou a me levar a alguns profissionais, alguns pediatras na época. Eles me avaliavam clinicamente e falavam, tá tudo bem com ele, não tem nada de errado. Então eu cresci com isso e cresci com alguns comportamentos diferentes. Então a minha família, por exemplo, resolvia de última hora ir passar o fim de semana em algum lugar. E todo mundo topava. O Walter não. O Walter preferia ficar em casa estudando. Ali era meu refúgio, onde eu me sentia bem. Na escola também, tinha as turmas, né, se formavam aqueles grupos de colegas. Eu não participava de nenhum dos grupos. Era uma criança mais reclusa, né, ficava mais no meu canto ali. E era visto como uma criança que tinha ali um comportamento tímido, né? Eles levavam sempre isso para minha mãe. Ó, seu filho é muito tímido, precisa se socializar mais. Mas nunca me trouxeram nenhuma questão que pudesse remeter a algum tipo de transtorno. Então eu vivi a minha infância inteira assim. A fase da adolescência também foi muito reclusa, muito ali no meu mundo. E eu sempre me refugiei nos estudos. Né? Sempre procurei estudar muito, porque ali eu me sentia confortável com os livros. Não precisava ter interação com as pessoas, era um ambiente extremamente o seu mundo. Exatamente, essa expressão era o meu mundo. Então ali eu sabia o que eu ia estudar, eu sabia a matéria, eu queria aprender, eu queria me dedicar àquilo para ir bem nas provas e fazer o meu melhor. Então eu sempre fiquei ali no meu próprio mundo durante muito tempo, até na minha fase adulta eu também fiquei recluso durante muitos anos, né? Tendo pouca interação social com as pessoas, fazendo pouco network. E era visto como uma pessoa tranquila, uma pessoa tímida, que quer ficar ali no seu cantinho. Quando na verdade não, né? Eu não queria ficar no meu cantinho, eu só não me enquadrava num padrão. E foi aí que eu levei isso para o meu psiquiatra, né, o Dr. Luiz, e ele começou a entender, né, como que funcionava a minha mente, como que era o meu processamento, como que eram as minhas questões. E aí depois de um longo diagnóstico, ele foi muito cuidadoso com isso, ele me trouxe ali a resposta que eu tanto procurava, né, que eu estava dentro do espectro autista. E aí eu comecei a ver a vida de uma outra maneira, e isso começou a tomar uma outra proporção na minha vida. A partir do momento que você recebe o diagnóstico, como é que foi teu processo de aceitação? Qual foi o impacto disso na sua vida, no seu dia a dia e nas suas relações principalmente? Essa é uma pergunta fantástica, porque eu recebi o diagnóstico aos 41 anos. Então, eu tive toda uma vida adulta, né? Toda boa parte da minha vida adulta, eu vivi como uma pessoa típica, sendo uma pessoa atípica. Então, quando eu recebi o diagnóstico, primeiro, embora eu tivesse preparado para isso, porque todas as consultas foram me levando para esse diagnóstico, eu não recebi um diagnóstico, eu já estava me preparando para ele ao longo dos 3, 4 meses que eu tive ali de consulta para chegar nesse ponto. Então, eu fui me preparando e quando eu recebi a notícia, né, o meu doutor, ele falou ali que eu estava dentro do espectro autista, a primeira sensação foi de luto, né? Eu comecei a me questionar, falar, quem que eu sou? Será que eu sou uma fraude? Aquela síndrome do impostor, sabe? Isso veio muito forte. Sim, porque são 41 anos. Exato. Né? Sem saber do diagnóstico, mas entendendo depois que provavelmente no dia a dia você identificava algumas coisas, né? Sim. Eu via alguns comportamentos eram claros, né? Faziam sentido para mim completamente, mas mesmo assim essa síndrome do impostor ela veio muito forte e eu comecei a me questionar. Quem que eu sou? Será que eu sou uma fraude? Será que tudo que eu construí na minha vida, na minha carreira profissional, será que isso tudo não é uma mentira? Então eu me questionei muito. Foi um período de luto, né, que eu fiquei muito olhando para dentro de mim daquela dor e aí que resolvi transformar essa dor em algo positivo. Então a primeira coisa que eu fiz foi querer falar para as pessoas. Falar, olha, eu sou autista. Eu me reconheço como autista. Eu uso meu cordão como uma pessoa autista. Eu quero que me vejam assim, né? Então essa foi a minha primeira reação. E no mundo corporativo eu quis expor isso, né? Houve, claro, no primeiro momento, uma preocupação muito grande com relação ao futuro. Sim. Então, conversando ali com a minha esposa, que foi a minha apoiadora em todos os momentos, a gente conversou e ela falou assim, Walter, não fala, não coloca nas suas redes sociais sobre o seu diagnóstico. Vamos cuidar isso internamente aqui como família. Porque isso pode te prejudicar no mundo corporativo. As pessoas são preconceituosas. Muito. Você está hoje numa empresa que realmente vai
te acolher. Mas e depois? Será que as outras empresas estão adaptadas para receber um profissional autista? Como que será o que você vai ser enxergado no mercado? Então isso no primeiro momento me assustou, mas aí logo em seguida eu falei, eu preciso falar. Eu tenho essa necessidade de contar que é possível ser um autista, é possível ter uma carreira, é possível ter uma família e que a gente precisa dar luz a essas pessoas, dar voz a essas causas, a essas lutas. Então eu resolvi abrir meu diagnóstico na Apsen, né, falar primeiro para a área médica sobre o meu diagnóstico, depois para a minha gestão na época sobre o meu diagnóstico. Fui acolhido, a minha gestora na época falou, tá tudo bem, né, eu conheço seu trabalho, isso não diminui seu trabalho, só engrandece ele. Com certeza. E isso foi muito importante para mim. E aí, nesses últimos, no último ano, eu resolvi externar isso também nas minhas redes sociais, para falar um pouco sobre o meu diagnóstico, para que outras pessoas também vissem que na fase adulta também é importante você receber o diagnóstico. Com certeza. Não só quando é criança, né? Porque a gente sabe que nos anos 80 não se falava muito sobre autismo, principalmente no grau 1 de suporte. Grau 1 e 2, eles não eram muito falados, era só o grau 3. Então, muitos adultos cresceram com as mesmas questões que eu passei, Sim. mas sem receber o diagnóstico. E faz toda a diferença você ter esse diagnóstico. Então, eu resolvi expor, né, me colocar ali à disposição para falar sobre o tema, dar luz a essas pessoas, a essa causa, porque isso me tocou profundamente como pessoa. Sim. Criou um novo propósito de vida para mim, falar sobre a questão da inclusão dos profissionais autistas. Isso é super interessante porque ele está super famoso aqui. Ele está dando várias entrevistas sobre a pauta e trazendo bastante conteúdos legais para compartilhar com as pessoas. Walter, você falou muito sobre o apoio e a segurança psicológica nesse processo de aceitação, de receber o diagnóstico. O que você considera importante nesse processo de ir para o médico, ir para o psiquiatra, fazer acompanhamento, até receber o diagnóstico e depois também, né, de receber esse diagnóstico? Acho que é importante a pessoa se olhar, ela precisa querer se conhecer, porque você vai revisitar coisas que talvez te causaram dor no passado, Sim. Situações que foram incômodas, que você talvez tenha guardado numa caixinha, né, e ficou lá no seu passado. E quando você faz esse processo na vida adulta, você precisa revisitar isso e entender o que aconteceu, por que aconteceu e quais foram as consequências daquilo. Então você tem que estar disposto a revirar um pouco da sua vida, né, do que aconteceu no seu passado. Esse é o primeiro passo, é esse. Depois é buscar um bom profissional que entenda do que é o diagnóstico, né, como fazer o diagnóstico do espectro autista. Porque ele precisa ser especialista nisso, ele precisa entender de como funciona uma mente atípica. E depois que recebe o diagnóstico, é conseguir transformar isso em algo positivo. Né? Entender assim, ó, a partir de agora, eu tenho um diagnóstico como uma pessoa autista. O que eu faço com isso? Como que eu vou conduzir as minhas questões? Como que eu vou conduzir as minas relações? Né? Eu acho isso muito importante, a pessoa entender e transformar isso em algo positivo para ela na vida do dia a dia. Você trouxe sobre revisitar o seu passado, né? E acho que quando a gente passa a revisitar o passado, conhecer mais sobre si, você vai se deparar com coisas que em vários momentos teve um impacto, às vezes, negativo, que você precisou trabalhar até se tornar positivo. O que você, Walter, hoje diria para sua criança interior, assim? Puxa, que pergunta. Que pergunta. Eu acho que eu diria para ela confiar e não desistir. Eu acho que isso é o principal. Você não pode desistir de querer se conhecer, de querer se entender e buscar esse conhecimento de alguma forma. Por muito tempo, eu não me reconheci, porque eu me espelhava muito nos outros, no que as pessoas eram capazes de fazer, e não naquilo que eu conseguia fazer. Então, eu olhava muito para os meus irmãos, eram crianças extrovertidas, que tinham muitos amigos, e eu não me reconhecia naquilo. Eu falava, eu não tenho amigos, eu sou uma pessoa sozinha, eu não consigo socializar, né, como eles se socializam. E aquilo me trazia um desconforto e eu não me reconhecia. A partir do momento que a pessoa, né, se eu pudesse voltar no meu passado, eu diria para aquela criança, para ela ter calma, que o futuro iria trazer as respostas e que no momento certo ela ia descobrir muitas coisas a respeito dela e que isso iria mover ela para frente. É isso que eu busco hoje, né? Pegar tudo isso do meu passado, do meu presente e me movimentar. Ter um propósito maior, que é falar sobre o tema e ajudar pessoas também que estão passando por essa jornada, que é uma jornada
que a gente vai levar para a vida inteira. Que orgulho de você, de verdade, assim. Porque é um processo delicado. Sim. E eu acho também que quando a gente fala desse tema, as pessoas têm uma tendência a pensar que todas as pessoas são iguais. E elas não são. A gente falou sobre isso essa semana, inclusive, né? Sim. As pessoas são diferentes. E ainda bem que as pessoas são diferentes. Que recado você dá e você compartilha para as pessoas que estão nesse processo de entender sobre o seu diagnóstico, para pais que passam com isso com os seus filhos, porque a gente entende o quanto isso é desafiador também no dia a dia e no mundo, né? Porque não é tão simples encarar o mundo quando a gente traz algumas pautas. Que recado você dá, assim, né? Como que você enxerga o impacto do autismo no mundo, assim? Vamos lá. Eu acho que eu começaria falando para quem é pai. Eu acho muito sensível para quem é pai conseguir falar sobre o autismo quando está ali vivendo aquela situação dentro de casa. Uhum. Mas o importante é não desistir dos seus filhos. Eu acho que é uma herança que a gente tem que cuidar muito bem. Então a gente precisa se desprender de preconceitos e entender que aquela criança é única e que ela é seu filho, é sua filha, e você precisa cuidar. Porque a gente precisa se desprender de conceitos. Talvez a gente tenha idealizado uma criança que, por exemplo, eu tenho uma filha, uma menina. Então eu idealizei ela fazendo aula de balé. Né? Quando ela estava ali na barriga da minha esposa, eu já imaginava ela com aquele vestido, aquela roupinha de frufru, sabe, fazendo aula de balé. E eu levei ela para aula de balé, né? Ah, você levou. Eu levei. Só que aquilo para ela não foi uma experiência boa. Ela não gostou, né? E aí causa uma certa frustração no pai, falar, puxa, eu idealizei uma coisa e hoje em dia não está se concretizando. Mas está tudo bem. Né? Essa criança, ela tem os próprios desejos, ela pode ter as potências e as fragilidades dela e a gente precisa entender e respeitar. Quando a gente faz isso, a gente cria um adulto consciente das suas fortalezas. Uhum. Então é muito importante os pais apoiarem e se desprenderem de preconceitos. E aquelas pessoas que estão lidando com alguém na família ou no ambiente de trabalho que é autista ou que está em busca de um diagnóstico, a gente precisa acolher, porque essa pessoa está fragilizada. Ela precisa ter um acompanhamento, ela precisa ter um apoio. Então dizer para ela que, olha, não é o diagnóstico que vai te definir, não vai definir quem você é, um laudo não vai definir a sua personalidade, você apenas, isso faz parte de você, mas não é o você como um todo. Né? Você pode ser um bom profissional, um bom pai, uma boa mãe e ser autista. E tá tudo bem. É aí que tá. Você pode ser um coordenador. Você pode ocupar um cargo de liderança, ter uma equipe que está ali aos seus cuidados e ser autista. Né? E é isso que a gente quer. Falar que os autistas eles podem ocupar cada vez mais espaços. Com certeza. E as empresas precisam olhar isso e dar também a oportunidade para essas pessoas, para esses profissionais. Que alguns, assim, a gente reconhece que são verdadeiros talentos. Né? Sim. Tem autistas que têm superdotação. Então, vários filmes sobre isso, inclusive. Exatamente. Séries. Isso não é uma realidade da maioria. Né? A pequena parcela dos autistas tem essa superinteligência. Isso não é um padrão de falar que autista... Bom ponto, porque as pessoas acham que sim, na verdade. Né? Não é verdade. Achar que todo autista tem uma superdotação, não é verdade. Né? Uma pequena parcela deles é que possuem essa capacidade. Então, mas eles têm potências, eles têm hiperfoco que ajuda na concentração, que ajuda você a se dedicar a um tema, mergulhar ali com profundeza nas atividades, entender bem o que você está fazendo, se propor a fazer coisas melhores. Você acaba desenvolvendo outras habilidades que fazem parte do mundo corporativo, que é de entender o outro, porque você precisa ser entendido, então você quer que as pessoas te entendam, então você acaba praticando isso de uma maneira mais natural, de querer entender, e isso faz bem para a companhia, para as empresas como um todo. Então ter profissionais autistas e dar a eles a oportunidade de ocuparem cargos de liderança, eu acho que é fundamental para a gente ter um mundo mais justo. E a representatividade disso também, né? Porque alguém vai olhar e vai pensar, bom, se o Walter conseguiu, eu também posso conseguir, eu também tenho espaço para chegar em uma cadeira de liderança. Exato, eu acho que isso é fundamental você dar o exemplo. Então, quando eu resolvi abrir meu diagnóstico para o mundo corporativo, colocar nas minhas redes sociais que eu sou um profissional autista, foi muito nesse sentido, de falar, olha, é possível, a gente consegue. A gente precisa fazer algumas manobras, né, ter algumas adaptações, sim, isso é uma verdade, a gente precisa criar alguns ambientes mais favoráveis. Mas é possível a gente se desenvolver e ocupar cargos de liderança, coordenação, gerência, diretoria. Eu acho que a gente tem aí um espaço para ocupar, né, e depende da gente, do esforço que a gente faz e
e do acolhimento do mundo corporativo. Com certeza. Precisa é uma acolher. via de mão dupla, né? Sim. Walter, você trouxe muito sobre acolhimento, agora trazendo para a sua realidade em casa. Tá bom. Eu sempre tive curiosidade de entender, a partir do momento que você recebeu o teu diagnóstico, passou pelo processo de luto, aceitação, o que você precisou ajustar em casa, até porque você tem uma criança, Sim. e a gente entende, né, que criança, eles gostam de atenção, muitas vezes fazem barulho. Como que você fez para se adaptar nesse novo mundo da paternidade? Isso é muito interessante, porque você recebe o diagnóstico e você começa a olhar o quanto isso afeta a sua vida, né? O quanto que você precisa adaptar algumas Sim. coisas para ter um conforto vivendo num desconforto. Porque o mundo foi feito para pessoas típicas, né? E você ser atípico é você viver num desconforto, mas você precisa buscar ali um refúgio. Sim, então, em casa, né, eu gosto de comentar muito sobre a questão da alimentação. Eu tenho uma restrição alimentar. Você comentou isso. Eu tenho uma restrição alimentar e assim, eu consigo comer o almoço e janta iguais durante muito tempo. Assim, eu não tenho aquela questão de enjoar, preciso trocar a proteína, não. Então, meu almoço e minha janta são iguais sempre. E como que eu lido com isso com uma família que é atípica, né? Que quer diversidade de alimentos e tudo. Então, a gente prepara 2 refeições. Então, eu faço a minha refeição, né? Eu procuro deixar tudo já preparado. O que você gosta muito de comer? Eu já sei, eu achei o máximo porque eu também gosto muito. Eu como arroz, feijão, brócolis e carne moída. É que eu amo carne moída. O dia que ele comentou, eu achei o máximo. Então, o meu almoço e a janta são iguais. Então, eu já preparo para a semana inteira e como tranquilamente. Então, se a família quer comer uma pizza, eu posso comer minha refeição antes. Se a família quer comer uma lasanha, eu posso comer minha marmita. E tá tudo bem, né? Cada um faz a sua refeição, cada um tem ali o seu alimento que traz prazer. E para mim é tranquilo hoje, né? Entender isso. E aí, isso veio com o diagnóstico, porque antes era uma questão assim de... Você era chato, Exato. fresco. Era uma questão de, é muito seletivo, toda hora quer comer isso, vão mudar. E aí uma insistência em fazer você sair da rotina, quando você quer ter uma rotina. Essa insistência é até importante trazer esse ponto, porque muitas pessoas têm essa tendência, não come, experimenta, você vai gostar. Mas é importante entender o contexto daquela pessoa, né? Entender por que a pessoa não quer comer, não diretamente chegar já querendo forçar para que a pessoa faça aquilo. E durante muito tempo eu me vi nessa situação de, por exemplo, a Sabrina me convida para almoçar. Né? Eu não sei o que vai ter. E aí o que eu faço? Né? Que manobra eu vou usar ali para poder me sair bem? Então eu pegava alguma coisinha, colocava no prato, fingia que comia e estava tudo bem. E aí depois procurava alguma coisa que estava dentro do meu paladar. E as pessoas acabam fazendo isso, né? Prova que você vai gostar. Né? Ainda fazem. Ainda fazem, né? E hoje eu consigo falar, olha, eu não consigo, né? Eu tenho uma seletividade alimentar, eu tenho aqui uma consciência disso, que é um padrão rígido, ok, mas que para mim é indiferente, eu consigo lidar com isso, então eu agradeço. Então hoje eu consigo me sair bem dessas situações, mas durante muito tempo eu fui visto como uma pessoa fresca para comer, que não queria provar muitas coisas, enfim. Mas eu sempre sofri e hoje não sofro mais com isso. Você trouxe até, quando você fala sobre isso, vem aqui um alerta na minha cabeça trazendo a importância do limite, né? E já linkando assim nesse sentido, em algum momento você se percebeu fazendo algo contra a sua vontade para se encaixar no mundo de uma outra pessoa? A vida inteira eu fiz isso. Eu tentei me encaixar num padrão onde eu não cabia. Né? Então, por exemplo, em relações sociais, a minha bateria social ela é menor do que de uma pessoa típica. Então, e ela acaba muito rápido. Então, por exemplo, um evento, uma festa, mesmo que seja com pessoas próximas, com amigos, aí as pessoas estão acostumadas a chegar às 10 da manhã e ficar até às 10 da noite ali socializando. Eu não consigo. Né? Isso me gera um estresse muito grande. É como se depois eu tivesse uma ressaca sem ter bebido. É mais ou menos essa sensação, né, que eu tenho, é que eu fico depois com uma ressaca social. Se eu me exponho a esse estímulo durante muito tempo. Então eu vivi isso durante a vida inteira. Eu tinha que ficar ali. Eu não podia me retirar daquele ambiente. Eu precisava ficar com a família, eu precisava ficar com os amigos, eu precisava acompanhar a minha esposa. Então aquilo me colocava numa situação em que eu não cabia, eu não me encaixava ali. Hoje é diferente. Hoje eu me conheço. Sim. Então
eu vou aos eventos, só que eu fico até o meu limite. Chegou no meu limite, eu preciso respeitar. Então, eu me retiro para poder me reorganizar, para poder ali me entender de novo, dar uma acalmada. E aí, se precisar e se eu me sentir confortável, eu volto num outro momento do dia. Mas eu não preciso mais passar o dia inteiro, por exemplo, socializando com pessoas. E não é porque eu não quero estar ali, é porque eu não consigo. Aquilo vai me causar um estresse após o evento, após aquele momento, que não compensa. Então eu prefiro ficar ali até o meu limite, né, e depois me retirar e tá tudo bem. Então hoje a família sabe que esse é um padrão que me causa conforto, que me traz um conforto, um acolhimento. Então eles aceitam, né, mas antes não. Né, também era, ele não quer ficar conosco, ele não gosta da gente, alguém falou algo que ele não gostou. Na verdade não, né? Era só que eu precisava me retirar porque eu estava com a minha bateria social já ali no limite. Então, eu fazia isso como uma estratégia, essas saídas à francesa. Ótimo. E hoje, assim, o que você gosta de fazer? Por exemplo, você gosta de ir para parques, shows, nem pensar, ou você encara? Como é que é isso para você? Shows, durante muito tempo eu fui, porém, depois eu ficava 3 dias tendo ali os efeitos colaterais daquele estímulo, porque é o estímulo sonoro, é o estímulo das pessoas que estão ao seu redor, né? E tem aquela questão das luzes, então é um período que dura 3 horas de espetáculo, mas são muitos estímulos que você recebe. Então depois aquilo me trazia muito desconforto. Hoje o que eu faço? Eu continuo indo, porque, por exemplo, eu adoro teatro musical, então acompanho as peças que tem. Eu gosto de alguns artistas e quero vê-los cantando, mas aí ou eu protejo o meu ouvido para poder ter um pouco mais de conforto durante o espetáculo, ou já me preparo que depois eu preciso ter um momento ali de baixar a adrenalina, de conseguir me entender, de conseguir me reequilibrar, me reorganizar e passar ali um período mais recluso. Então, eu sei que eu vou ter aquele estímulo vai me produzir uma sensação e que depois eu preciso me reorganizar. Então, eu já me preparo para isso, já crio um roteiro para passar por isso, para não deixar também de aproveitar algumas coisas que eu sempre gostei de fazer. Walter, te ouvindo, eu entendo que você vem num processo, né, de autoconhecimento, até chegar nesse ponto de entender que, eu consigo ir até aqui. É exatamente isso. É uma construção, né? Acho que a vida inteira é uma construção de todo mundo, né? Você vai construindo um tijolinho a cada dia. Só que quando você passa por esse processo que eu passei, há uma desconstrução. Você precisa primeiro desconstruir aquilo que você tinha, aquilo que você era, para reconstruir de uma maneira correta. Porque eu tentei eu construí uma vida inteira num lugar que eu não cabia. Era como se eu tivesse que encaixar aquelas pecinhas. O diagnóstico foi um alívio para você? Sim, assim, as pessoas me perguntam muito, né? Até recebi essa pergunta hoje. Vale a pena você receber um diagnóstico depois de 40 anos? Bom. Você viveu a vida inteira de uma maneira que te trouxe até aqui, e vale a pena então você revirar tudo isso e ter um diagnóstico tardio? E a minha resposta é sempre a mesma: vale muito a pena. Imagina que você tem alguns sintomas e você acha que você tem uma doença, né? E aquela doença está ali dentro de você. Né? Você vai fazer o que com aquilo? Você vai procurar um médico, você vai receber um diagnóstico. Você não vai falar, olha, eu tenho aqui sintomas, eu posso estar doente, mas eu não vou mexer nisso porque é pior. Até porque se você não olha para ela, em algum momento ela vai se tornando cada vez mais grave. Exatamente, ela vai aumentando, ela vai te consumindo. A mesma coisa é com relação ao autismo. Se você tem alguns indícios que você olha e fala, puxa, acho que isso daqui para mim faz sentido, talvez eu esteja dentro do espectro, porque é uma coisa muito ampla, né? Não é porque você tem uma ou duas características que você é um autista. É um espectro e você precisa estar dentro do espectro em algumas questões. Então, se a pessoa desconfia que ela está dentro do espectro, ela deve procurar ajuda. Porque com o diagnóstico, ela vai conseguir se entender melhor, entender como que ela funciona, quais são os limites que ela tem e vai reconstruir a vida dela a partir daí. Então, a partir do meu diagnóstico, eu desconstruí o Walter que existia, né? Entendi que, ok, ele fez grandes coisas, ele conseguiu criar uma carreira, ele conseguiu evoluir, ter a sua família, mas agora ele precisa se reconstruir a partir do diagnóstico. Exatamente. E quando você se reconstrói com o diagnóstico, você sabe quais são os seus limites. Isso te traz conforto. O conhecimento te traz esse conforto. Então, toda pessoa que tiver algum indício, se tiver com alguma dúvida,
eu sempre falo, procure um médico, vá a um psiquiatra, procure ajuda médica para saber o que você tem e se você está dentro do espectro. E se tiver, reconstrua a sua vida. E eu vejo essa tua fala como algo muito bonito, sabia? Porque pra mim é um ato de coragem. Você aceitar, encarar a tua realidade. Mesmo em muitos cenários, as pessoas identificando como algo diferente, sabe? Eu acho que é um ato de coragem. Eu concordo. Mas foi muito intencional. Eu não me programei para isso. Né? As coisas aconteceram. E eu acho que esse diagnóstico, quando eu recebi o diagnóstico, depois do luto, do entendimento, a coragem foi falar sobre. Eu me reconhecer como uma pessoa autista e falar para as pessoas, verbalizar, falar, olha, eu sou autista. E esse colar que eu uso, ele tem muito significado. Então eu gosto de usar ele aqui no ambiente corporativo para que as pessoas olhem para mim e me identifiquem como uma pessoa autista. Como é que é quando as pessoas olham pra você com um crachazinho, identificando? No começo, elas não sabiam muito bem o que era. Achavam que era um cordão diferente. Né? Até falava que divertido o seu cordão. e ok, tudo bem, né, achar divertido. E alguns momentos aí eu explicava. Falava, olha, ele representa uma pessoa que está dentro do espectro autista. Então toda vez que você olhar uma pessoa usando esse crachá, ela está te dizendo isso. Ela está te passando essa mensagem que ela é uma pessoa autista. Então eu resolvi usar também como um ato de coragem, porque eu não sabia se isso iria soar iria ter preconceitos, né, da pessoa falar assim, puxa, será que ele é capaz de fazer isso? Será que ele é capaz de fazer aquilo porque ele é autista? Será que a gente vai ter que dar um feedback, pesar menos a mão, por exemplo, cobrar menos? Eu nunca quis isso, né? Eu nunca quis que isso tirasse o mérito do que eu fiz, mas também não queria que isso fosse algum... Como eu posso explicar? Impeditivo, ou que as pessoas falassem assim, vamos tratar como café com leite, vamos dizer assim, para poder falar que é uma pessoa... Até porque isso não é inclusão, né? É um ponto super importante, inclusive. Exato. Então eu não queria passar essa impressão. Mas é um ato de coragem você se assumir como autista. E no mundo corporativo eu vejo poucas pessoas fazendo isso ainda. Né? Falar sobre, se colocar na posição de ser uma pessoa autista, um profissional autista. Hoje, se você olhar no mercado, a gente encontra muito empresas de tech. Sim, tem bastante. Empresas de tech... Vários programas, inclusive, né? Sim, empresas de tech, eles estão muito focados nisso, já estão avançados, mas o grande mundo corporativo, a outra parte, a maior parte, ainda não tem esse olhar, né, dedicado a esse público, que é um público muito grande. Se a gente imaginar que hoje a população de São Paulo, a gente fala, né, tem uma pesquisa do IBGE que já está um pouco defasada, mas falavam que eram 200 mil autistas no estado de São Paulo, então a gente fala de um público muito grande. Sim, é bastante gente. E esse público está onde? Porque, por exemplo, na minha área eu sou o único. No meu andar eu sou o único. E onde estão os outros? Eles estão aqui. Talvez não tenham um laudo ainda, mas eles estão conosco. Né? Estão produzindo, estão entregando. Então a gente precisa dar luz que é possível fazer tudo isso, é possível ter uma carreira bem-sucedida, é possível ocupar espaços de liderança, é possível ter boas entregas, performar bem e ser autista. Não é um impeditivo para nada. Sim, é um ponto muito importante. Hoje, quando você olha para o seu dia a dia, assim, tanto na vida pessoal quanto organizacional, né? Quais são os desafios que você ainda encontra, que você vem trabalhando para que seja diferente, tanto aqui na Ápice quanto fora? O que você identifica, assim, que é importante, que você gostaria que fosse diferente? O que eu trabalho muito, aí é uma coisa pessoal, é a questão da rotina. Né? Eu tenho um padrão de rotina muito rígido. Isso faz parte do espectro. Então eu entendo que isso faz parte de quem eu sou. Mas no mundo corporativo, isso é difícil lidar. Né? Porque você tem uma agenda, você acorda, olha a sua agenda e fala, olha, eu tenho tantos compromissos, de repente as coisas mudam. Né? É uma agenda que cai, outra que entra. E como lidar com isso? Isso gera ansiedade na pessoa autista. Né? Então ela precisa, de alguma forma, se adaptar a esse mundo corporativo. Então eu procuro, sempre que eu me sinto desconfortável com alguma coisa, né, com alguma rotina que quebrou, com alguma rotina que foi alterada, eu procuro lembrar que isso faz parte do espectro e que eu preciso entender que isso faz parte do espectro e aceitar e a partir dali ter um momento de me reorganizar para atender as demandas. Então isso é super importante.
E também de falar com os meus pares, falar com as pessoas, né? Comunicação. A comunicação é fundamental. Então, hoje eu tenho uma linha aberta de comunicação com a minha gestão, de falar, olha, eu sou uma pessoa autista, eu funciono desse jeito, o que você acha? Funciona para você se eu te entregar dessa forma? Se eu te explicar desse jeito, tá ok? Então, essa troca no mundo corporativo, ela é muito importante. Você precisa entender como que a pessoa funciona para poder lidar com ela no dia a dia. Então, quando você se comunica, quando você fala como que você funciona, isso gera uma conexão. Então, você sabe que você será acolhido dentro das suas necessidades. Então, eu procuro me adaptar, criar algumas ferramentas para conseguir lidar com essa rotina insana que é o mundo corporativo. Walter, já trouxe muito sobre a importância do acolhimento, né? De verbalizar, da comunicação no dia a dia. E eu entendo que não necessariamente você precisa ser uma pessoa autista para apoiar a causa. O que você acha disso? Como que você vem trocando sobre esse tema com as pessoas no seu dia a dia? E como que você acha também que elas podem contribuir mais em relação a essa pauta? Eu acho isso muito importante, a gente pensar que eu não preciso estar naquela posição para poder ser empático com ela. Então, eu não preciso ser preto para falar que essa questão racial é importante para mim. Então, a mesma coisa acontece com a comunidade autista. Se você não tem ninguém na sua família, no seu ambiente de trabalho que é autista, isso não te impede de aprender sobre isso, de entender como é que funciona uma pessoa autista. E se você está no contexto, né, de conviver com alguém assim, seja no mundo corporativo, seja em casa, a escuta é muito importante. Você escutar essa pessoa, quais são os desafios que ela tem. Então, querer entender, né, quem é aquela pessoa, como que ela funciona, quais são os desafios que ela enfrenta no dia a dia, como que você pode contribuir para que ela tenha uma qualidade de vida melhor, ou que tenha mais conforto, isso é fundamental. Então, ter essa troca, esse diálogo, é independente de você ser ou não autista. Você precisa querer entender sobre o tema e querer entender as pessoas. Acho que isso é o mais importante. Muito bom. Assim, é a comunicação, né? É a troca. Assim, a gente aprende através da comunicação. Então, eu acho que não precisa ter medo de perguntar. Acho que aqui a gente, principalmente aqui na Apsen, a gente tem um ambiente aberto para isso. Então, a gente pode trocar mais sobre o tema. Até um convite também para quem estiver passando por algum ponto e quiser nos procurar para abrir, estamos aqui à disposição. A gente tem uma equipe médica também para apoiar nesse sentido. Por mim eu ficaria conversando com você o dia inteiro sobre essa pauta. Mas acho que antes da gente finalizar, eu quero muito que você compartilhe com as pessoas o que você considera importante nesse processo de aceitação. Eu acho que o mais importante é a gente acolher essas crianças, né? Elas são crianças que precisam ter um olhar cuidadoso da parte dos pais para entender quais são as limitações dela e também quais são as potências que ela tem. E se desapegar de conceitos, né? A gente não precisa... Muda muito, né? De pessoa para pessoa, de família para família. Somos pessoas diferentes e os nossos filhos também são diferentes. Às vezes a gente idealizou uma criança de uma forma, mas ela é de outra. E tá errado? Não tá errado, tá tudo certo. A gente só precisa acolher essa criança naquilo que ela é, né? E ajudá-la a se desenvolver, óbvio. Né? Então aí existe... Se ela já está dentro do espectro, existe uma questão que ela precisa tratar, né, fazer as suas terapias, os seus acompanhamentos, para ela conseguir se desenvolver e também criar repertório para a vida, né? Não ficar ali num repertório muito limitado. Exato. Então, o pai entendendo que a criança precisa disso, ele deve se desprender de preconceitos, né, e usar o poder que ele tem, né, o lugar que ele tem ali enquanto o provisor, o pai, o protetor, para poder ajudar essa criança a se desenvolver. Acho que isso é importante. Muito bom. E na fase adulta? A gente percebe que pouco se fala sobre isso, né? Na fase adulta a gente tem uma carência de informações, né? Até com relação ao próprio diagnóstico, com relação a qual é a terapia ideal para um adulto se tratar, né? Para ele poder ter o acompanhamento. Então ainda existe pouca informação divulgada. Se a gente for pesquisar, a gente não encontra muita coisa. Então, o que eu diria para as pessoas que hoje são adultas, mas que podem estar dentro do espectro, é que busquem o diagnóstico, procurem um médico, explique para o médico como você se sente, quais são as suas características, como que você é no seu dia a dia. E não tem problema você já chegar ali no consultório e falar, olha, eu acho que eu posso estar dentro do espectro autista. O que o doutor acha? Vamos investigar e fazer uma avaliação.
essa avaliação pode mudar a qualidade de vida da pessoa. Com certeza. Então, a gente não pode fechar os olhos para o diagnóstico tardio. Ele é muito importante, ele é necessário para que as pessoas consigam ter uma qualidade de vida hoje. Então, assim como para mim foi libertador saber, né, do meu diagnóstico, eu acredito muito que para outras pessoas esse sentimento também vai acontecer, né? Passa, obviamente, por um processo de dor, né, de luto, de entendimento e de reconstrução, mas o processo depois ele é muito libertador. A gente passa a ver o mundo com outros olhos. E isso é muito gratificante, você se reconectar com você mesmo. Isso para mim é o que faz sentido na vida. Que lindo! Acho que todo processo doloroso de desconstrução é doloroso, mas é importante, né? Para chegar nesse nível de autoconhecimento aqui, de compartilhar de uma forma linda e impactante, assim. Obrigada mesmo por compartilhar sua história com a gente, trazer pontos importantes, deu dicas aqui também para pessoas que passam por isso, para pessoas que também não passam, mas que conseguem contribuir de uma forma positiva no mundo, porque a gente está falando de impacto no mundo. Exatamente. Walter, muito obrigada. Eu que agradeço. De verdade, conta com a gente. Foi um prazer. Prazer é nosso.